E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente fala sobre a cervical, mais especificamente sobre cervicalgia, que na verdade é muito comum. Algumas pessoas devem ter ouvido falar já, né, pelo médico ou de alguns familiares que tem cervicalgia, né? Cervicalgia nada mais é do que uma dor no pescoço, né? Algia vem de dor e cérvico de cervical. Então, cervicalgia, dor na cervical, mais comum como dor no pescoço. Então, para a gente entender um pouco mais sobre cervicalgia, eu vou explicar para vocês um pouco sobre a anatomia da cervical, né? Um pouco mais sobre a cervical, as vértebras e todas as estruturas que se residem ali, né? Que tem ali. E aí depois a gente entra mais no assunto sobre dor cervical, tá bom? Então fica ligadinho aí que nos próximos stories tem mais novidades. Então, indo para a anatomia, a coluna cervical ela é composta por 7 vértebras, que a gente chama desde C1 até C7. A articulação que acontece entre C1 e o osso, né, da cabeça, que é o occipital, a gente chama de articulação C0-C1. Essa articulação ela realiza movimentos pequenos, mas altamente importantes de flexão e extensão da cabeça. Outra articulação também muito importante é a articulação de C1, C2, que faz 50% da rotação da cabeça. Também é uma articulação muito importante que, se tiver limitada, pode atrapalhar, né, dar uma restringida nos movimentos. Além, né, dessas articulações importantes, a gente também tem alguns forames, né, que são alguns buraquinhos que tem nas vértebras. Como eu estava dizendo, então, os forames, eles são uns buracos, né, que tem na coluna, e por ele passa veias, nervos, a própria medula espinhal. Então, assim, eles são muito importantes, e se houver algum tipo de compressão por alguma hernia de disco, algum bico de papagaio, isso pode gerar compressão nervosa, pode gerar algumas limitações, algumas patologias. E se tiver compressão nervosa, isso pode causar dormência, formigamento, perda de força, enfim, são várias características, né? E na imagem seguinte eu vou deixar para vocês, então, no stories próximo, né, como que é esses forames e a anatomia certinho, né, como que é uma vértebra cervical, tá? Bom, agora que a gente já viu como são as vértebras, além delas, no pescoço a gente tem os ligamentos, o disco intervertebral e a musculatura, né? Os ligamentos, eles são responsáveis por estabilizar a região do pescoço, né? Dar estabilidade para as vértebras. E se houver algum tipo de lesão, além de instabilidade, também pode causar dor. O disco intervertebral, ele funciona como um amortecedor, então ele absorve impactos, né? E ele não tem inervação na parte interna. O disco, ele é inervado externamente, na periferia. E aí ele pode causar dor em alguns casos, né? Como alguns pacientes que têm hernia de disco, que referem dor. E aí a gente chama de dor discogênica. Já na parte da musculatura, eu vou entrar com vocês mais detalhadamente agora. Quanto aos músculos, então, a gente tem tanto uma musculatura superficial quanto a musculatura profunda. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre cada músculo, né? Mas eu vou deixar os principais na imagem seguinte e, assim, são os músculos que comumente as pessoas relatam mais dor e que acabam estando mais tensos, né? Que é o esternocleidomastoideo, o trapézio, muitas pessoas referem dor em escalenos, e o esplênio da cabeça e do pescoço. Além deles, também tem a comprovação, né, de que pacientes que apresentam uma hiperatividade da musculatura superficial acabam tendo uma fraqueza na musculatura profunda. Então, isso pode causar dor, se a musculatura acaba sendo sobrecarregada, né?
Hoje o Instagram tá gostando de me cortar. Então, como eu estava dizendo, se a musculatura superficial ela tá hiperativada, ela tá exercendo a função que a musculatura profunda deveria exercer. E aí, como ela sobrecarrega, né, ela tensiona mais e isso pode gerar pontos gatilhos, o que é possível causa de dor, tá? Agora também eu vou falar um pouco mais sobre a parte dos nervos, né? A inervação da coluna cervical, porque ela é altamente responsável tanto em dor de cabeça quanto em cervicobraquialgia, que é alguma alteração na cervical que refere dor para o braço, tá? Muito comum também. Então, a parte nervosa, ela é altamente importante para vocês saberem também, tá? Vou deixar nos próximos stories, porque o Instagram tá gostando de acabar com o meu tempo hoje. Então, quanto aos nervos, a gente divide em dois plexos, né? O plexo cervical e o plexo braquial. O plexo cervical, ele tem as raízes nervosas, né, que saem de C1 até C4. Esses nervos, eles são responsáveis principalmente pela inervação da pele e dos músculos da face, da cabeça, né, na verdade. Tanto parte sensitiva quanto parte motora. Então, o toque, a função dos músculos, né, é tudo ocorrente por esses nervos. Também não vou entrar em detalhes sobre os nomes dos nervos, nem quais as suas funções específicas, mas só para vocês saberem no geral. Já o plexo braquial, ele se ramifica, né, desde C5 até T1. Então, ele vai de C5 a T1, né? A T1 é a primeira vértebra torácica. Eles, assim como do plexo cervical, também são responsáveis pela sensibilidade e a parte motora, só que aí também envolve parte de braço, então eles inervam até a mão, tá? O plexo cervical, ele é muito importante para dor de cabeça, porque alguns nervos ali têm relação, né? Podem gerar dor de cabeça. E já o plexo braquial, ele não é tão importante para dor de cabeça, na verdade ele nem tem relação com a dor de cabeça, mas também pode gerar alguma dor, né? Como eu tinha dito, a cervicobraquialgia, que é uma dor que vem da cervical até a mão, ela pode ter alguma relação de cervical, às vezes o paciente sente formigamento na mão e a causa vem da cervical. Bom, aí a gente encerra esse assunto de anatomia. Agora vamos aos movimentos da cervical. A cervical, ela tem movimentos muito específicos, né? Na verdade, 2 que são mais específicos dela e os outros que são principais e bem comuns. Bom, a gente tem a flexão da cervical, que é levar o queixo para frente, né? A extensão, que é jogar o pescoço para trás. A gente também tem rotação, que é rodar a cabeça, né? A inclinação, que é trazer a orelha pro ombro, né? Para os dois lados. E aí os dois específicos de cervical, que é a protrusão cervical, que é jogar a cabeça para frente, então esse movimento de prestar atenção. E a retração, que é jogar o pescoço para trás. Se esses movimentos, eles podem estar restritos tanto por parte articular, então se houver alguma rigidez ali na parte de alguma vértebra, ou se a musculatura estiver encurtada, se houver alguma restrição muscular, isso também pode limitar a mobilidade, né, e a amplitude de movimento. Por hoje é só, pessoal. Não vou encher mais vocês, porque eu já falei muito. E aí, na próxima segunda, então, a gente entra mais com a dor cervical mesmo, a cervicalgia, tá bom? Uma excelente semana e até a próxima. Beijo!